Essa visão da Aline, né, que emociona muita gente, ela assusta também, né? Porque o inferno é algo de muita dor, de muita tristeza. E a Aline teve essa visão através de um sonho. Confira. Antes de viajar para o Rincão, eu tenho um testemunho para dar, que eu acho que para mim serviu para o resto da minha vida e vai servir para muitas pessoas, eu acredito. Antes de viajar para o Rincão, domingo à noite, eu estava vendo no meu celular milagres católicos. Aí apareceu para mim, Elvis Presley cantou para Nossa Senhora de Fátima. Aí eu fiquei curiosa e fui ver o vídeo. E a história é assim: o guitarrista dele era da Igreja Batista, ele nasceu na Igreja da Assembleia de Deus, mas o guitarrista casou com uma católica e ela rezava o terço todos os dias, e com isso ela também foi católico, o marido dela, né, o guitarrista. Mas chegou um dia que ela perdeu o terço e procuraram por tudo e não acharam, e foram viajar e não rezaram mais o terço. E quando voltaram de viagem, o terço estava em cima da cama, em cima de uma almofadinha, dentro de um estojo. Isso para eles foi um milagre, uma graça, porque eles procuraram por tudo, não acharam e estava lá. Especialmente para eles voltar a rezar o terço. E naquela noite os dois tiveram um sinal. Ela e o marido. Ela sentiu nos lábios um toque e ele escutou o sino da igreja tocar. No outro dia eles foram para a missa. Naquela missa o padre falou: todos os dias a Nossa Senhora derrama graças, opera milagres e muitas pessoas não reconhecem e não divulgam. Isso para eles foi mais um sinal de que a Nossa Senhora estava perto e estava com eles. Depois daquele dia ele não conseguiu mais dormir, até que fez uma música, O Milagre do Rosário. Eu vou ler porque eu achei muito bonita. Ó Santíssima Mãe, nós oramos a Ti. Obrigado pelo milagre de vosso rosário. Somente você pode segurar a abençoada mão de seu filho o tempo bastante para que o mundo compreenda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita és vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Santa Maria, querida Mãe de Deus, por favor, ore por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E agradeço mais uma vez pelo milagre de vosso rosário. Essa foi a música que ele fez em 1961. Em 1967 o Elvis gravou. Hail Mary, full of grace. Eu achei muito linda essa história, fui procurar ver se a música existia, existe, está no YouTube. Daí eu dormi, vi mais uma coisinha assim para rir e fui dormir. E daí compartilhei. Eu achei muito bonito e mandei para bastante gente assim. Essa música também tem mais 2 milagres, né? Quando ela foi cantada na igreja, todos que estavam na igreja sentiram um perfume de rosa muito forte. E o Papa Paulo VI, na época, abençoou essa música. Eu achei muito interessante essa história e mandei para todo mundo. Daí dormi. E comecei a ter pesadelo. Uma bonequinha minha que eu tenho no quarto, vestida de freira, eu cheguei perto dela assim e ela se transformou em verdade, né? Só que não era coisa boa, era coisa ruim. Aí eu comecei a ficar com medo e começou a aparecer muita gente feia. Um olhar muito feio para mim. Eu estava com muito medo. Tinha muitos. Eu estava com muito medo. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu não conseguia sair, eu não conseguia acordar daquele sonho, não conseguia sair. Até que depois eu falei, apareceu uma pessoa alta, assim, parecia o Roberto, me pegou pela mão e eu passei por aquela gente, mas era tanta gente feia, muito feia, e olhar muito mal. Eu queria sair dali, não conseguia, e aquilo parece que já estava entrando dentro de mim. Eu assoprava as coisas assim, desaparecia. Eu estava com muito medo mesmo. Até que eu conseguia me libertar um pouco daquilo, só que eu não tinha coragem de abrir o olho. Daí eu lembrei que tinha um terço no lado da minha cama, eu puxei o terço e comecei a rezar, sem abrir o olho, que eu estava com muito medo, eu sentia muita coisa ruim ali perto de mim. Aí eu rezei,
Até que consegui abrir o olho, fui lá, acendi a luz do quarto, durmo sozinha. Aí eu fui na minha capela, a Nossa Senhora Grande que tem no meu quarto, rezei o terço, acendi incenso, li a Sagrada Escritura que está aberta, mas o medo não passava. Eu queria ir no banheiro e estava com muito medo. Aí eu criei coragem, fui no banheiro e depois eu pensei, aí eu estava com medo de olhar no celular, pensei, meu Deus, eu acho que foi por isso que o demônio veio me atentar, porque eu mandei essa música da Nossa Senhora e eu não sei se ele está no inferno, se ele está no purgatório, e apareceu tanta coisa ruim para mim. A minha vontade era de mandar todo mundo apagar e pedir desculpa pelo que eu fiz. Mas eu não fiz. Aí eu tive coragem de olhar no celular e vi que era 1h da manhã. Eu não dormi quase nada. Passei por aquele aperto daquele meio período ali da noite. Aí eu pensei, eu não vou ficar aqui sozinha. Aí eu fui lá no quarto da Graziella e pedi, Lela, deixa eu dormir contigo, porque eu estou com muito medo. Daí ela disse, pode, eu estou tendo muito pesadelo. Daí eu comecei a chorar. Desculpa, mas só quem passa para saber. É muito terrível. Se as pessoas soubessem como o demônio é feio e como é terrível o que ele faz, ele não tem pena de ninguém. Ele só tem ódio. Eu não sei o que eu fiz para... Eu pensava, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? De ver tanta coisa feia. Mas eu acho que é para dar testemunho para as pessoas. E para a gente ter mais amor na oração, rezar pelos pecadores. Eu comecei a lembrar das pessoas que eu conheço que estão em pecado mortal. É muito triste. O demônio ele engana muitas pessoas. A gente tem que rezar muito por essas pessoas. Não estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém. Ninguém está livre de cair em pecado mortal. Mas nós que rezamos, estamos mais na igreja, devemos rezar muito por essas pessoas. Porque o demônio é muito feio, muito terrível. As mensagens mesmo falam, se vocês vissem como ele é. Eu tive essa coisa comigo nessa noite. Eu fui viajar para o Rincão, eu fui chorando no carro quando eu lembrava do sonho, que é muito feio, gente. Se vocês pudessem ver um pouquinho como o pai falava. Eu fiquei com muito medo, eu ainda não tenho coragem de dormir sozinha. Porque é mais à noite que ele ataca. Eu pensei, será que eu falo? Será que ele não vai se vingar? Mas é verdade. Enquanto a gente puder falar, a gente tem que falar. Por favor, se eu pudesse pedir de joelho, não dê espaço para o inimigo. Não briguem mais. Perdoe quem brigou contigo. Reze por essas pessoas que se afastaram da igreja. Eles vão se arrepender muito. É muito triste o demônio. Ele é miserável. Ele só tem ódio. Já aconteceu isso uma vez comigo. Antes de me consagrar, ele me segurou as mãos e os pés. Eu não conseguia. A Graziella viu. Eu abri o olho, não conseguia sair da cama. E ele ficava ali segurando. Então, quando a gente passa por isso, a gente vê como é terrível o demônio. Depois que ele pega a pessoa, ele não quer mais largar. Só Deus para nos livrar dele. Então eu peço que vocês tenham esse cuidado. Muito cuidado. Não fiquem de mal com ninguém. Não fiquem brigando por qualquer coisa, gente. Ele é muito astuto. Ele tenta de todas as formas tirar a nossa paz, a nossa união, a nossa fé, o nosso amor. Como disse o Alex ainda há pouco, a gente tem que ter paciência. O pai também falou hoje de manhã na igreja. Se a pessoa não quer acreditar, deixa, tenha paciência. Só reze por ela, porque depois que cai no inferno é muito triste. Eu não desejo para ninguém o que eu vi. Eu fiquei com medo, eu ainda tenho medo de dormir sozinha, porque é horrível. Eu não desejo para ninguém. Então eu só peço para as pessoas, eu estou fazendo isso também, rezem muito pelos pecadores, por esses que estão em pecado mortal, eles não sabem o perigo que estão correndo. Como diz São Francisco, ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Não somos nós que estamos dizendo, é os santos, é a Sagrada Escritura, é as mensagens. Cuidem para não cair. Então esse é o testemunho que eu tenho para dar nessa mensagem, que Jesus fala. Filho, por tuas mãos quero que todos fiquem sabendo por essas mensagens que eu amo a humanidade. Ele ama muito a gente. E Ele vai fazer de tudo para salvar a gente. Para salvar os filhos. Seja em sonho, seja em sinal, seja em mensagem, seja na música. Eu não sei o que aconteceu com esse cantor. Eu não sei se ele está no inferno, se está no purgatório, eu não posso julgar. Mas a música que ele gravou
apesar de ser evangélico, é muito bonita. É uma música para Nossa Senhora. E a música fala: obrigado pelo milagre do vosso rosário. Somente você pode segurar a abençoada mão de seu filho o tempo bastante para que o mundo compreenda. É isso que ela fala. Eu estou segurando a mão de meu filho. E é através do rosário, gente. Deem mais amor ao rosário. Depois que aconteceu isso comigo, tinha época que eu rezava, dormia com o rosário embaixo do travesseiro, tem dia que não. Agora eu vejo como é importante a gente dormir com um terço perto. Naquela hora de desespero eu só me lembrava do terço, só me lembrava do rosário, graças a Deus que tinham do meu lado para me segurar, graças a Deus. Então tenham mais fé no rosário, mais fé na Nossa Senhora, mais amor, e é só rezar. Só rezar pelas pessoas que infelizmente estão cegas, porque o demônio é muito, muito astuto, ele engana muito as pessoas. Se as pessoas vissem como ele é, com certeza não fariam o que estão fazendo. Zeca. Deus mostrou para ela porque ela é uma moça que consagrada e vive só em oração, pessoa pura, porque Deus dessas pessoas. Eu já também tive várias. Uma vez quando eu fiz esse livro Vijayurai, veio 2 homens, me pegaram, um pisou no meu pescoço, eu segurei pela perna, montado, e outro ficou parado na porta. Eles tinham 2 capuz daqueles muçulmanos, e bem forte, grandão. Falava assim que não, eu da porta que falava que não era assalto, não era roubo, não era era para acabar comigo. E eu fui chamando Santo Antônio, São Francisco, fui chamando santos, gritando para os santos, e nada. Eu me lembrei, falei assim: minha Nossa Senhora, a senhora que é a rainha de todos esses santos que eu estou chamando. Quando eu falei minha Nossa Senhora, rainha de todos esses santos que estou chamando, eles largaram, correram. E o Padre Romo falou, aquela vez o Padre Romo falou que é porque eu fiz esse livro de oração, que é o livro que maioria, todos os ceifadores, divulgadores, tem um livro Vijayurai. Uma vez também um homem trouxe aqui para o profeta que o livro, da capa do livro, estava saindo água da capa do livro, num lugar seco. Então essa experiência da Aline ali é uma mostra para nós, para pessoas mudar de vida e ai daqueles que não rezam. Santo Afonso, quem não reza como é que é? Quem não reza não se salva. Jesus falou: orai para não cair em tentação, vigiai e orai para não cair em tentação. E hoje quantos motivos que nós temos para ficar em oração? Quantos motivos que nós temos para rezar cada vez mais? Nossa Senhora pediu quantas vezes? Levante mais cedo, meus filhos, levante de madrugada. Madrugada também é uma penitência. Na hora das 5 horas da madrugada, eu levanto às 4:30, é na hora que melhor sono. Então você deixa aquele sono ali para vir ali para rezar, dobrar o joelho, rezar o Santo Rosário, junto com várias pessoas que estão acompanhando nós. Esse é o caminho que ele fala na mensagem. Se não fossem nossas orações, Nossa Senhora fala na mensagem, se não fossem orações, o mundo já tinha, o braço do meu filho já tinha caído, a catástrofe uma atrás da outra, né? Vamos trazer essa visão da Aline, que emocionou muita gente.